Olá, seja bem-vindo ao canal Enigmas Oculto. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossos vídeos diariamente. O universo testemunhou uma expansão cósmica impressionante antes do Big Bang, dobrando de tamanho pelo menos 80 vezes em uma fração de segundo. Devido a essa inflação tremenda, o cosmos se tornou estéril e frígido. Foi quando o cosmos parou de crescer em tamanho, e a energia do vácuo se transformou em matéria e radiação, dando início à era do Big Bang, com calor e densidade intensos, forjando os blocos elementares que eventualmente se uniriam para formar as galáxias e estrelas que vemos hoje. Agora, pela primeira vez, o telescópio espacial James Webb espiou o passado distante do universo, e fizemos uma descoberta tão inesperada que apresenta desafios para nossa compreensão do cosmos. O que havia antes do Big Bang, e o que é que o telescópio James Webb descobriu que chocou a todos? Vamos descobrir. Houve um tempo em que o universo não existia. Ele foi criado pelo Big Bang, que ocorreu cerca de 13,82 bilhões de anos atrás e deu origem ao universo e a tudo que nele existe. Nossa Via Láctea é uma das cerca de 2 trilhões de galáxias que se formaram a partir dos detritos em expansão e resfriamento do universo, que são essencialmente ilhas de estrelas. Os cientistas relutaram em aceitar a ideia de que o universo pudesse simplesmente surgir do nada, mas as evidências são difíceis de ignorar. As galáxias estão se desintegrando como balas cósmicas, e o resquício do Big Bang ainda é quente, embora extremamente enfraquecido pela expansão cósmica. Esse resquício é principalmente detectado por astrônomos de rádio como radiação de micro-ondas, chamada radiação cósmica de fundo, descoberta em 1965. Onde exatamente o Big Bang ocorreu? Uma vara de dinamite explode em um local, e os estilhaços são lançados ao espaço. Da mesma forma, o Big Bang não ocorreu em nenhum lugar específico, pois não havia um centro nem um vazio previamente existente. O tecido do espaço-tempo se manifestou e expandiu simultaneamente em todo o lugar. Nas direções, o universo é comumente comparado em textos de astronomia a um bolo em crescimento, com uvas passas representando as galáxias. Assim como o Big Bang, o bolo em expansão faz com que as uvas passas se afastem umas das outras, e não haja um ponto único de expansão. No entanto, ao contrário do universo, que teoricamente pode se estender infinitamente, um bolo tem um limite. A analogia não poderia ser mais falha. O vácuo inflacionário existia no momento do Big Bang e sua energia aumentava linearmente com seu volume, dobrando quando ele dobrava e triplicando quando ele triplicava. Se as notas de dinheiro fossem assim, você poderia rasgar um maço e encontrar quantias intermináveis. A inflação é conhecida como o almoço grátis definitivo pelos físicos. O vácuo inflacionário crescia cada vez mais, mas isso era uma questão quântica. Fenômenos quânticos são inerentemente imprevisíveis. Partes do aspirador inflante decaíam aleatoriamente por toda parte, tornando-se aspiradores comuns do dia a dia. Imagine pequenas bolhas crescendo em um oceano enorme. O vácuo inflacionário desaparecia dentro de cada bolha, mas sua imensa energia tinha que ir para algum lugar. Ela era usada para produzir matéria e calor, resultando no Big Bang. No infinitamente grande vácuo inflacionário, nosso mundo do Big Bang é apenas um entre um número infinito de bolhas semelhantes. Tudo isso começou com apenas 1 quilo de vácuo inflacionário. As leis da teoria quântica tornam possível que algo assim se materialize aparentemente do nada. De que maneiras a teoria do Big Bang falha? Não há dúvida razoável de que o universo era extremamente quente e denso em seu início, e que tem se expandido e resfriado constantemente desde então, de acordo com várias observações. No entanto, os cosmologistas tiveram que fazer ajustes na teoria. De acordo com a teoria do Big Bang, a expansão das galáxias é impulsionada pela atração da matéria. No entanto, se esse fosse o único processo em andamento, a formação das galáxias levaria muito mais do que 13,82 bilhões de anos. Para explicar essa discrepância, os astrônomos postulam a existência da matéria escura, invisível, que acumula uma quantidade 6 vezes maior do que as estrelas e galáxias visíveis, aumentando assim a taxa de desenvolvimento das galáxias devido à gravidade. Além disso, de acordo com a teoria fundamental do Big Bang, a expansão do universo é retardada pela atração gravitacional das galáxias, que funciona como uma teia de elasticidade. No entanto, em 1998, os astrônomos encontraram evidências de que a expansão do universo está acelerando. Eles explicam isso especulando sobre a presença da energia escura, imperceptível, que preenche o espaço e exerce uma atração gravitacional adversa. A razão pela qual o universo mantém uma temperatura constante requer um ajuste adicional na hipótese fundamental.
Para explicar isso, os astrônomos propõem que o universo inicialmente tenha começado menor do que o previsto antes de passar por uma expansão extremamente rápida em seu primeiro instante, chamada de inflação. Isso foi causado por um vácuo inflacionário, uma variação altamente energética do vácuo que já está presente no espaço. Suponha que o Big Bang não tenha sido a primeira coisa que aconteceu. O que então existia? Em mais um de seus muitos sucessos, o telescópio espacial James Webb enviou uma imagem impressionante desse pequeno local, revelando informações anteriormente desconhecidas sobre o Big Bang. O objetivo do telescópio é descobrir a luz das primeiras estrelas e galáxias, e foi lançado no dia de Natal de 2021. O principal objetivo do Webb é identificar o momento haja luz após o Big Bang, quando as estrelas e galáxias começaram a se formar. O potente telescópio de 10 bilhões de dólares, que foi desenvolvido ao longo de 25 anos, é visto como o sucessor do Hubble, que tem 32 anos. Desde o seu lançamento bem-sucedido, o telescópio James Webb tem capturado magníficas imagens de galáxias que foram criadas apenas alguns poucos milhões de anos após o Big Bang e momentos antes de uma estrela morrer. O Webb obteve a primeira imagem direta de um planeta extrasolar e tem sido usado para capturar fotografias impressionantemente precisas da nebulosa da Tarântula, uma região lar de centenas de estrelas recém-nascidas nunca antes vistas por humanos. O telescópio também revelou novas estrelas escondidas e a estrutura fina de enormes nuvens de gás chamadas de pilares da criação. A imagem recentemente divulgada mostra a NGC 3, 4 e 6, um objeto que faz parte da Pequena Nuvem de Magalhães, SMC, uma galáxia anã localizada a apenas 200 mil anos-luz da Terra. Como ocorre em muitas regiões do universo atual, NGC 346 já era conhecida como um berçário de estrelas jovens. Essas regiões são conhecidas por terem uma concentração menor de metais e outros elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, o que faz com que elas criem estrelas mais lentamente do que ao meio-dia cósmico. O desenvolvimento das estrelas é auxiliado pelos elementos mais pesados que compõem a poeira espacial, mas devido ao baixo teor de metais, as áreas atuais de formação estelar são consideradas em grande parte livres de poeira. No entanto, as varreduras do Webb em NGC 346 mostraram exatamente o oposto do que se esperava: enormes nuvens de poeira que aceleram a criação de estrelas. Ao contrário da Pequena Nuvem de Magalhães, uma galáxia ao meio-dia cósmico teria milhares de NGC 346, em vez de apenas um, de acordo com Margaret Meixner, cientista principal do estudo e autora da nova imagem. Embora a NGC 346 seja agora o único grande aglomerado em sua galáxia que está gerando ativamente estrelas, isso nos proporciona uma oportunidade fantástica de investigar as condições ao meio-dia cósmico. A abundância de poeira em NGC 346 apoia a hipótese de que as galáxias durante o meio-dia cósmico também eram pesadamente cobertas por poeira, fornecendo assim um artefato de visão próxima do universo primitivo. Além disso, isso implica que NGC 346 pode estar criando planetas além de estrelas, ao acumulá-los a partir de redemoinhos de poeira metálica. Se esse for o caso, indica que planetas semelhantes à Terra podem ter se originado ao mesmo tempo que o meio-dia cósmico, consideravelmente mais cedo na história do universo do que se pensava anteriormente pelos astrônomos. É inegável que a nova imagem do Webb é mais uma impressionante conquista de uma máquina que está em órbita há pouco mais de um ano e tem feito tudo o que seus projetistas e planejadores da missão planejavam. Isso é verdade independentemente da química e da física estelar em jogo. Essa imagem deslumbrante se junta a uma crescente coleção de panoramas cósmicos deslumbrantes transmitidos para a Terra pelo telescópio. Além disso, o telescópio espacial James Webb também permitiu que os cientistas olhassem de volta para a infância do cosmos, onde fizeram uma descoberta surpreendente. 6 enormes galáxias que existiram entre 500 milhões e 700 milhões de anos após o Big Bang, que deu início ao universo, foram descobertas pelo observatório via satélite. Essa revelação mudou completamente a maneira como os cientistas pensam sobre a formação das galáxias. Esses objetos são muito maiores do que qualquer um esperava encontrar ao procurar galáxias nessa fase inicial do universo. Os cientistas esperavam encontrar apenas pequenas galáxias jovens recém-nascidas, mas em vez disso, encontraram galáxias tão maduras quanto a nossa. O telescópio usa a luz infravermelha para examinar o universo, pois esse comprimento de onda é indetectável pelo olho humano e é capaz de captar a fraca luz emitida por estrelas e galáxias antigas. O observatório pode literalmente olhar para o passado, cerca de 13,5 bilhões de anos atrás, ao observar o distante universo. Aquilo que muitos de nós acreditávamos ser ciência estabelecida foi abalado pela descoberta de que a formação de galáxias massivas começou extremamente cedo na história do cosmos.
Esses objetos, que apelidamos informalmente de quebradores de universo, até agora têm vivido de acordo com seu apelido. Os cientistas precisam reconsiderar como as galáxias se formaram e evoluíram, já que as galáxias são tão enormes que discordam de 99% dos modelos que descrevem as galáxias antigas do universo. De acordo com a ideia predominante, as galáxias começaram como pequenas nuvens de estrelas e poeira que se desenvolveram ao longo do tempo. Isso coloca em dúvida nossa compreensão atual de como as galáxias antigas se formaram. Também é possível que as galáxias encontradas com os dados do Webb sejam algo diferente, afirmou posteriormente. É importante que mantenhamos a mente aberta sobre o que estamos vendo, já que esta é a nossa primeira visão tão distante. Embora os dados sugiram que provavelmente sejam galáxias, acredito que existe a possibilidade de que alguns desses objetos possam ser buracos negros supermassivos escondidos. Seja qual for o caso, a quantidade de massa que descobrimos indica que a massa conhecida de estrelas neste momento em nosso universo é até 100 vezes maior do que se pensava anteriormente. Isso representa uma mudança notável, mesmo que reduzamos o tamanho da amostra. Existem várias razões pelas quais os astrônomos podem ter se enganado. Talvez os métodos pelos quais as estrelas antigas se originaram fossem significativamente mais eficazes do que acreditávamos anteriormente, a ponto de enganar o Webb e fazer com que ele pense que as estrelas nessas galáxias são mais antigas do que realmente são. Alice e Kirkpatrick, astrônomos da Universidade do Kansas que estudam a evolução das galáxias, questionam se poeira cósmica nessas galáxias pode estar presente, ou talvez a poeira cósmica fosse apenas diferente naquela época. Por outro lado, o telescópio espacial James Webb recentemente descobriu e confirmou a descoberta da galáxia mais antiga conhecida. O recorde atual pode não durar muito tempo, segundo o astrofísico Brent Robertson, que contribuiu para a descoberta como parte da equipe do projeto JADE. A capacidade do telescópio é tal que se espera que galáxias ainda mais antigas sejam descobertas. A pesquisa aprofundada avançada de galáxias extras-galácticas do JWST, a missão mais ambiciosa do Webb, é liderada por Robertson, da Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Uma galáxia localizada a mais de 13,3 bilhões de anos-luz de distância foi encontrada como resultado da pesquisa, 320 milhões de anos após o Big Bang. A equipe de Robertson já encontrou duas galáxias de um período em que o cosmos era apenas 2% da idade atual, apesar de serem 100 vezes menos massivas do que a Via Láctea. Uma delas está criando estrelas em uma taxa semelhante à da Via Láctea. O coração dessa galáxia está batendo rapidamente, então realmente é como um beija-flor, acrescentou Robertson. Uma equipe liderada pela astrônoma Erica Nelson, da Universidade do Colorado, Boulder, está investigando a possibilidade de 5 galáxias enormes que podem ter crescido rapidamente após o Big Bang. Nelson afirma que, se a descoberta for confirmada por observações futuras, isso minará um princípio fundamental de nossa compreensão atual. A compreensão de como o universo nasceu está sendo atualizada. Encontrar coisas que não esperávamos ou que não conseguimos entender é o aspecto mais fascinante deste telescópio, deste equipamento incrível que colocamos em órbita. Por causa disso, nossa concepção do universo precisa ser atualizada. Nos próximos anos, é provável que o Webb faça ainda mais descobertas. O observatório pode durar até 25 anos, de acordo com Map Mountain, presidente da Euro e gerente das operações do Webb para a NASA. Mountain afirma que, com o Webb, não há céu vazio, uma vez que a luz infravermelha capturada pelo Webb não é visível a olho nu. Alyssa Pagan e Joe DiPasquale utilizam um rigoroso processo científico para converter os dados do Webb em fotografias visíveis. Quando o Webb capturou fotos do cosmos, Pagan e DiPasquale foram algumas das primeiras pessoas na história a vê-las. É uma grande honra, e isso realmente impressiona a cada vez, comentou Pagan. O ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos e o oxigênio que respiramos são todos produtos das explosões de supernovas, de acordo com Milisavljevic. As explosões de supernovas são as fábricas que produzem tudo. O telescópio Webb serve como um lembrete constante de como sabemos pouco sobre o cosmos, mesmo enquanto auxilia astrônomos e astrofísicos em suas pesquisas, segundo Mountain. Mountain citou o exemplo da energia escura e da matéria escura, duas substâncias que se acredita compor quase todo o universo, mas sobre as quais nada se sabe atualmente. Somos afortunados se conseguirmos compreender apenas 4% do cosmos. De repente, o conhecimento fundamental dos astrônomos sobre o cosmos parecia estar sob ataque.
O modelo padrão da cosmologia, nossa melhor hipótese sobre as origens e composição do universo, não explica o que o Webb encontrou, portanto, pode estar errado se o início se parecer com isso. No entanto, os astrônomos passaram a acreditar que a teoria pode explicar as descobertas inesperadas do novo telescópio. Algumas das galáxias vistas pelo Webb são consistentes com aquelas encontradas em simulações computacionais recentes guiadas pelo modelo padrão.